Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre literatura, falando sobre pré-modernismo, um movimento que acontece no início do século XX e que vai durar aí alguns anos. Esse movimento ele tem esse nome por quê? Porque ele não traz consigo características que poderiam enquadrá-lo em qualquer um dos movimentos literários que o antecederam. Você não pode colocá-lo ali no realismo, no parnasianismo, no naturalismo e nem no simbolismo. Então, também não se enquadra totalmente ali numa visão do modernismo, que é o movimento que vai precedê-lo. É considerado, portanto, um movimento ali de transição. E por ser tão transitório, ser tão assim híbrido, né, misturado, uma mescla de várias coisas, esse hibridismo literário faz com que até hoje esse movimento não tenha recebido um nome definitivo. E aí ele ganhou esse nome de pré-modernismo porque remete ao movimento que vai sucedê-lo, que é o modernismo. Então ele é apresentado como aquilo que é prévio do modernismo, ou seja, um pré-modernismo. E dentro desse contexto nós vamos ver uma coisa importante, que esse movimento vai acontecer aqui no Brasil, tá? Então nós não vamos estudá-lo em outro lugar, porque ele é um movimento que ocorre aqui no Brasil. Nesta época, na Europa estão ocorrendo as vanguardas europeias, um movimento de vários movimentos simultaneamente, né? O impressionismo, o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, expressionismo. Nós vamos falar isso mais à frente. Estava acontecendo na Europa, enquanto aqui no Brasil nós temos esse movimento aí de pré-modernismo. Vamos falar aí do contexto histórico. No quadro mundial, gente, é um clima tenso desde o início ali do neocolonialismo, por uma disputa de poder pelas colônias, né? Os países europeus estavam disputando pelas colônias, lutando ali espaço pelas colônias da África e da Ásia. Eles estavam querendo ali aumentar os seus domínios, então houve uma série de guerras, de conflitos entre eles. E no campo artístico, né, vão surgir essas vanguardas que eu falei para vocês, vanguardas artísticas que vão buscar novas interpretações sobre a realidade. Nós vamos falar das vanguardas mais à frente, então não vou perder muito tempo comentando sobre isso. E no Brasil, em 1894, vai acontecer a posse de Prudente de Moraes, né, o primeiro presidente civil do país, e essa transição da República da Espada. O que era a República da Espada? Era a república representada pelos marechais, né? O Marechal Deodoro foi o primeiro, depois o Floriano. Após o Floriano, assume o Prudente de Moraes, dando fim a essa República da Espada, né? Então vai haver essa transição aí da República da Espada para a República Velha, que vai perdurar ali de 1894 até 1930, quando ocorre o Estado Novo de Vargas, né? E nesse momento, essa República Velha ela vai ser predominantemente, né, dominada pela política chamada do café com leite, que é aquela república em que alternavam-se no poder os paulistas e os mineiros, e por isso ganhou esse nome de República do Café com Leite, política do café com leite, porque essas oligarquias rurais, tanto paulista como mineira, eles vão ser os dominadores da política naquela época, né? Então, vai ter a primeira base econômica, a produção do café, e a segunda, a criação do gado, do corte da produção do leite, né? E aí vai ter essa menção dessa política do café com leite. E a partir daí, nesse momento também, nós temos um momento de grandes conflitos, porque algumas coisas vão acontecendo simultaneamente no Brasil, né? Primeiro, um surto urbanístico no país, e também um crescimento industrial, que vai, consequentemente, fazer com que a classe média aumente, e essa classe média vai surgir com ideais reformistas, né, de uma transformação, de uma mudança, né, dessa política, uma visão mais, vamos dizer assim, republicana, mais moderna.
e acompanhada por jovens militares que seguiam os preceitos positivistas, né? Além de que a imigração ela vai se intensificar, principalmente a imigração italiana, no sul e no sudeste, principalmente ali na região de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Predominantemente nesses lugares, isso vai influenciar. Aqui no Rio de Janeiro nós temos aí um surto, na verdade no país inteiro, mas o Rio de Janeiro era a capital da República, então nós vamos ter um surto aí que vai denotar aí, vai desencadear a guerra a revolução da vacina, guerra da vacina, agora não lembro o nome, alguma coisa aí com relação a essa rebelião, para que as pessoas, elas não queriam se vacinar, porque elas acreditavam que isso era uma forma aí de opressão social. Vai surgir lá no interior, no sertão nordestino, no sertão da Bahia, a Guerra de Canudos, um levante que vai acontecer na Marinha, que eu não me lembro agora, acho que Guerra dos Tenentes, não me lembro agora, a Revolta da Chibata, tá aqui no livro até dizendo, que os marinheiros que eles lutavam contra os castigos corporais que eles sofriam. Então essa série de revoltas vão influenciar esse momento aí dessas produções literárias. Bem, como eu falei para vocês, diversas revoltas foram aí surgindo, né, estabelecendo conflito entre as forças conservadoras e as novas forças sociais nos últimos séculos. E aí vai ocorrer a Guerra de Canudos, eternizada pela obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi em 1904, em 1904 a revolta da vacina, que a vacinação obrigatória determinada, idealizada por Oswaldo Cruz, e isso na verdade na verdade essa revolta da vacina era uma camuflagem para uma reivindicação de melhorias sociais. Em 1910, a revolta da Chibata, onde os marinheiros lutavam ali, reivindicavam melhores condições porque eles não aceitavam mais os castigos que eram submetidos. E esses escritores pré-modernistas vão aproveitar esse momento de contradições, de guerras, e para construir as suas obras. As características desse movimento são, primeiro, uma mescla de estilo, lembrando que eu falei para vocês, é um movimento híbrido, né? Então vai ter uma mescla de estilos, vão se observar ali nas obras pré-modernistas resquícios culturais daquilo que foi produzido no século XIX, no século anterior, mesclado com as novas formas de expressões artísticas do século XX, ou seja, as influências lá das vanguardas europeias. Isso vai ser transmitido à literatura, uma passagem do antigo imobilismo social para a modernização. Então, vou sair dessa questão de motilidade, né, de imóvel, para uma ideia de modernização, um símbolo de mobilidade. Então, isso vai ser característico aí nesse movimento. A denúncia social, eles vão aproveitar esse momento aí de grande efervescência, como eu falei, dessas revoltas que foram citadas, e a maioria das obras do pré-modernismo vão apresentar aí uma denúncia da realidade brasileira, né? As diferenças sociais, o preconceito, o esquecimento de parte da população, a centralização do poder, a intransigência dos governantes, né, que são reveladas nessas obras sem nenhum medo. Euclides da Cunha e Lima Barreto são os exemplos de escritores que em suas obras revelam a situação brasileira e a partir disso constroem a sua crítica à sociedade da época. Uma visão, uma outra característica é o regionalismo, né, o regional, porque vai se evidenciar nessas obras a preocupação em definir-se muito bem a região em que acontece cada história. Você vai ver bem definido que nos sertões vai mostrar ali a região do sertão baiano. Então não vai ter essa questão aí de dificuldade de entendimento, vai ter essa preocupação de mostrar esse regionalismo de uma forma bem clara. E isso, né, vai ter como consequência o surgimento de mas um grande painel do Brasil por meio das diversas regiões que até hoje, né, temos no nosso país, um país
com dimensões continentais. O Monteiro Lobato vai situar as suas principais obras na região do Vale do Paraíba, ali Pindamonhangaba, Piracicaba, acho que é isso, né? Não, Piracicaba não, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Campos do Jordão, Taubaté, essas regiões ali do Vale do Paraíba. Euclides da Cunha vai para o sertão baiano, na Guerra dos Canudos. Graça Aranha vai destacar ali o Espírito Santo e Lima Barreto vai trazer aí uma visão do nosso Rio de Janeiro, a capital federal naquela época. E uma outra característica é essa ficção e realidade, porque nesse período vai ser possível notar que as obras vão abordar os fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil. A ficção e a realidade vão se aproximar. Como consequência, as obras pré-modernistas permitem a descoberta de um Brasil mais real e menos ilustrado. Muito houve ali controvérsia com relação à obra Os Sertões, se seria considerada uma obra literária, mas devido à riqueza da construção, da escrita, da narrativa, acabou se concordando que é uma obra literária, porque pensou-se em remeter a uma obra extremamente jornalística ou biográfica, né? E, na verdade, percebeu-se pela riqueza com a qual foi escrita que é uma obra literária. O Lima Barreto, por exemplo, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai falar de momentos do governo de Floriano Peixoto, ele vai abordar algumas questões bem reais. Muito bem, galera, nós vamos ficar por aqui, por essa parte de características. Na próxima aula nós vamos entrar na abordagem aí no estudo dos autores e as suas obras. Então, até um próximo encontro, um grande abraço, valeu!